O céu de Forks não chorava, sangrava. Chuva fina, persistente, cinzenta como a alma de uma cidade esquecida pelo sol. Gotas que não martelavam, mas sussurravam. Gotas que transformavam o asfalto em espelhos negros, refletindo um mundo invertido, onde as sombras pareciam mais reais que a luz. Isabella Swan, bela para os poucos que ousavam tratá-la com intimidade, observava a chuva cair sobre o estacionamento da Forks High School através do vidro do seu Volvo preto. O carro era uma indulgência moderna. O nome que usava, uma máscara de 17 anos que ela vestia há décadas. Ela não respirava. Não precisava. Mas às vezes, por hábito antigo, simulava o ato. Inspirava. Expirava. O ar não tinha sabor, apenas informação. Umidade. Pinheiros. O cheiro metálico distante de sangue humano vindo do prédio de tijolos vermelhos à sua frente. Demasiados corações, pensou ela. Demasiados. Sua mão, pálida, perfeita, fria como mármore de túmulo, descansava no volante. Não tremia, nunca tremia. O controle era sua religião, sua penitência, sua prisão. 40 anos de abstinência humana. 40 anos de beber apenas animais, de vagar pelas noites como fantasma faminto, de construir muralhas em torno de si mesma tão altas que nem ela mesma conseguia escalá-las. E agora Forks. Sempre Forks, quando o mundo ficava demasiado pequeno. A Península Olímpica com sua névoa eterna, suas florestas densas, seu isolamento que acomodava bem os monstros discretos. Bella fechou os olhos, expandiu seus sentidos, sem vozes humanas, todas de uma vez, não porque ela as escutasse com os ouvidos. Seus ouvidos captavam o murmúrio distante de uma conversa a 30 metros, mas porque ela as sentia. Emoções eram ondas que atravessavam paredes, impregnando o ar como umidade. Raiva, medo, desejo, tédio, mas havia algo mais, algo novo, uma frequência que ela não reconhecia, uma mente que gritava de uma forma diferente, não em volume, mas em intensidade, em claridade. Bella franziu o senho, concentrou-se, e então sentiu-o. Um rapaz, 17 anos aparentes, cabelo bronze despenteado pela chuva, olhos verdes que pareciam ver demais, e algo em sua cabeça, algo que pulsava como um farol, como um sinal de socorro constante. Ele estava lendo alguém. Não, não estava lendo. Estava sendo inundado. Bella podia sentir a habilidade dele funcionando. Uma antena psíquica desesperada tentando sintonizar todas as frequências ao mesmo tempo. E a dor que isso causava. Uma dor silenciosa, crônica, que ele carregava nos ombros curvados, nas olheiras profundas, na forma como seus dedos tremiam levemente enquanto segurava uma pasta contra o peito. Um leitor de mentes, percebeu Bella. Humano, raro, sofrendo. Ela deveria ter sentido medo. Leitores de mentes eram perigosos para vampiros. Podiam expor segredos, destruir disfarces, colocar caçadores em seu encalço. Em vez disso, sentiu curiosidade. Porque havia algo mais. Algo sobre a forma como sua habilidade funcionava. Bella podia sentir o alcance dele. 30, 40 metros de raio, uma esfera de consciência invasiva que capturava cada pensamento superficial, cada emoção passageira. E no centro dessa esfera, ela estava, invisível para ele. Bella abriu os olhos, observou-o através do vidro embaciado. Ele caminhava pelo estacionamento, cabeça baixa, fones de ouvido postos, uma barreira simbólica, inútil contra o dom que possuía. E então, ele parou. Ergueu a cabeça, e seus olhos encontraram os dela. Não deveria ser possível. O vidro era escuro, a distância era grande, a chuva criava cortinas de água entre eles. Mas ele a viu. Ou melhor, ele sentiu a ausência dela. Bella viu o choque em seu rosto, a confusão, a fome, não de sangue, mas de silêncio, de paz. Ele deu um passo em sua direção. Outro. E Bella, contra toda a razão, não ligou o carro. Não fugiu. Esperou. Edward Cullen odiava Forks. Não pela chuva. Ele quase gostava da chuva, da forma como abafava os sons externos.
criava barreiras naturais entre ele e o mundo. Odiava porque era pequena demais, íntima demais. Cada mente que passava por ele gritava com detalhes que não queria saber: traições, medos, fantasias, trivialidades em volume ensurdecedor. Sua nova mãe adotiva, Esme, era arquiteta. Gentil, preocupada, pensando constantemente em se ele estava confortável. Seu novo pai, Carlyle, era médico. Calmo, intelectual, com pensamentos que Edward respeitava, quando conseguia filtrar entre a cacofonia. E havia os irmãos. Emmett, pensando em esportes e garotas em loop infinito. Rosalie, avaliando seu próprio reflexo e o de todos ao redor com critério cruel. Jasper, que Edward evitava, havia algo nele, algo quase predatório nos pensamentos do moreno. Mas nada disso importava no momento, porque Edward tinha acabado de descobrir algo impossível. Ele estava caminhando pelo estacionamento, tentando construir muros mentais, concentrar-se em uma única nota musical imaginada, deixando-a soar alto o suficiente para abafar o resto, quando sentiu. Ou melhor, quando não sentiu. Uma ausência, um vácuo onde deveria haver ruído. Edward parou, ergueu a cabeça e a viu. Ela estava dentro de um Volvo preto, encostada no volante, olhos fechados, cabelo castanho escuro, pesado com chuva, pele que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. E aqueles olhos, quando ela os abriu e encontraram os dele, dourados, impossíveis, antigos demais, mas não era a aparência que fez Edward esquecer de respirar. Era o silêncio. Onde deveria haver pensamentos, nervosismo sobre o primeiro dia, avaliação do novo aluno, qualquer coisa. Havia apenas nada. Não vazio ocupado, não estática. Era a ausência pura, completa, como se ela fosse um buraco no tecido da realidade mental. Edward deu um passo em sua direção. Outro. A chuva batia em seu rosto, mas ele não sentia. Ele precisava saber, precisava entender, precisava alcançar aquele silêncio. Quando estava a 3 metros do carro, a porta se abriu. Ela desceu, não abriu o guarda-chuva. A chuva não parecia incomodá-la. Seu cabelo escuro logo se saturou de água, grudando-se em seu rosto de ângulos suaves e pele translúcida. Não usava maquiagem. Não precisava. Sua palidez era sua máscara, seus olhos dourados, sua armadura. Quem é você? Perguntou Edward. Sua voz saiu rouca, não usada com frequência. Bella Swan, respondeu ela. Voz baixa, musical, com um tom que parecia vir de lugares distantes. E você deve ser Edward Cullen. Como você sabe? Porque você está me olhando como se eu fosse um fantasma. Ela inclinou a cabeça. O gesto era felino, estudado, cheio de graça perigosa. Ou como se eu estivesse vendo um. Edward riu, um som surpreso, genuíno. Você não é um fantasma. Fantasmas fazem barulho, ecoam. Você. Ele hesitou, buscando palavras. Você é o silêncio. O único que eu já encontrei. Algo mudou no rosto dela. Uma microexpressão. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Você lê mentes, disse ela. Não era pergunta. Desde que tenho memória. E você. Você é a única pessoa que eu não consigo ouvir. Por quê? Bella deu um passo mais perto. Edward sentiu o frio que irradiava dela, não de temperatura, mas de qualidade, como estar perto de um objeto que existia em uma frequência diferente. Tente de novo, disse ela, quase um desafio. Concentre-se. Tente me ler agora. Edward hesitou. Nunca havia tentado tanto. Nunca havia precisado tanto. Ele fechou os olhos, expulsou o barulho do estacionamento. Mike Newton pensando em basquete, Jessica Stanley em seu cabelo, Angela Weber em uma redação, e focou. Focou naquela mente específica, naquela presença, naquela ausência. E então, sentiu algo. Não pensamentos, não imagens, mas uma textura. Como tocar uma parede invisível. Como pressionar contra uma membrana que dava, mas não rompia. E além dessa membrana, vazio absoluto. Edward abriu os olhos. Estava ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. Você tem um escudo, sussurrou ele. Mental, absoluto.
Eu posso sentir a borda, mas não consigo atravessar. Bella sorriu. E pela primeira vez, o sorriso alcançou seus olhos, frios, antigos, cheios de segredos. Ninguém nunca sentiu a borda. Ninguém percebe que existe uma barreira. Para todos, sou apenas a ausência. Eu sou diferente. Sim, ela se aproximou mais, quase perto demais. Edward podia ver as gotas de chuva em seus cílios, a textura impossível de sua pele, o reflexo dourado em suas íris que não era de luz, mas de algo interno. E isso é problemático. Por quê? Porque se você pode sentir meu escudo, pode aprender a rompê-lo. E se romper, ela hesitou. Se romper, verá coisas que não deveria, coisas que me tornariam perigosa para você. Edward não recuou. Seus olhos se estreitaram, não de medo, mas de excitação, desafio. Você não é perigosa, disse ele confiante. Como sabe? Porque se fosse, já teria me machucado. E porque... Ele hesitou, corando levemente. Porque quando você diz meu nome, há algo na sua voz. Algo que não é ameaça. Algo que é... cuidado. Bella ficou sem palavras. Ninguém ali é assim. Ninguém via através do escudo, da máscara, do silêncio. O sinal tocou. Um som distante. Irrelevante. Ao redor deles, estudantes começavam a se mover, mas pareciam borrões, figuras de fundo. Nós vamos ter aula juntos, disse Bella. Biologia. Segundo período. Como você sabe? Eu sei muitas coisas. Ela se virou, caminhando em direção ao prédio. Sobre o ombro, acrescentou. E Edward, não tente me seguir com seus olhos quando eu não quiser ser vista. Você vai se machucar. Como? Ela parou na porta, olhou para trás, e por um segundo que pareceu estender-se em minutos, Edward jurou que seus olhos dourados brilharam com uma luz interna. Porque meu escudo não protege apenas minha mente. Ele pode se expandir, pode envolver, pode fazer você esquecer que me viu, esquecer que me conheceu, esquecer que me... Ela parou, engoliu, esquecer que se importou. Então ela entrou, e Edward ficou sozinho na chuva. Mas o silêncio dela permaneceu com ele. Um eco de ausência. Uma promessa de paz. Ele não sabia se estava apaixonado ou amaldiçoado. Suspeitava que, com Bella Swan, não houvesse diferença. 3. A biologia do perigo. A sala de biologia cheirava a formol e formaldeído, mas para Bella cheirava a tentação. Ela escolhera o assento no fundo, perto da janela, onde a luz difusa da manhã chuvosa a transformava em uma estátua de cera. Sua pele não brilhava aqui. A névoa de Forks era sua aliada. Mas seus olhos captavam a luz de forma errada, refletindo-a como os de um animal noturno. Ela sentiu-o antes de vê-lo. Edward entrou na sala, cabelo bronze ainda úmido, olhos verdes, buscando imediatamente. Quando a encontraram, algo em seu rosto se suavizou. Algo que parecia alívio. Ele escolheu a carteira ao lado dela, deixando apenas o corredor estreito entre eles. Bella manteve os olhos na frente, na lousa onde o professor Cope escrevia sobre mitose celular. Mas cada fibra de seu ser, cada célula imortal, cada instinto predatório, estava focada no rapaz ao seu lado. Ele cheira errado, percebeu ela. Não errado como perigoso. Errado como irresistível. Não era apenas o sangue. Embora o sangue, ela podia ouvir o coração dele, batendo forte, regular, cheio de vida, fosse certamente parte disso. Era algo mais, uma frequência, uma ressonância. Edward se inclinou. Você está tremendo, sussurrou. Frio, mentiu Bella. Vampiros não tremiam de frio. Não é frio. Ele se aproximou mais, e ela sentiu seu hálito quente em seu rosto. É... fome? Você está com fome? Bella o encarou. Ninguém, nenhum humano, em 40 anos, havia percebido isso. Como ele sabia? Você lê mentes, sussurrou ela. Não corpos. Com você, não há diferença. Seus olhos verdes a estudavam com intensidade que deveria ser impossível para um adolescente. Quando você olha para mim, há...
Desejo. Mas não é o tipo de desejo que eu estou acostumado a ver. É mais profundo, mais antigo, mais faminto. Bella cerrou os punhos sob a mesa. Suas unhas, afiadas como navalhas, escondidas por hábito, cravaram na madeira, deixando marcas invisíveis. A dor era distante, irrelevante. O que importava era o controle. Você deveria ter medo, disse ela. Deveria. Ele sorriu torto, corajoso. Mas quando estou perto de você, não consigo lembrar por que tenho medo de alguma coisa. É como. É como você absorve não apenas pensamentos, mas emoções. O medo some, fica apenas curiosidade. Isso é o escudo, percebeu Bella. Ele está sentindo. Não apenas ausência mental, mas ausência de medo. Estou projetando sem querer. Ou ele está ressoando comigo. A ideia era perturbadora, perigosa. Se um humano podia sentir o escudo, podia ser afetado por ele, podia ser consumido por ele. Não se aproxime mais, ordenou ela, e sua voz carregou um tom que fazia outros vampiros recuarem. Não fale comigo, não me procure. Por quê? Porque eu sou perigosa, Edward. Porque o que você sente como paz é, na verdade. Ela procurou palavras. É o predador se aproximando da presa. É o silêncio antes do ataque. Ele não recuou. Seus olhos se estreitaram. Você não vai me machucar, disse ele confiante. Como você sabe? Porque se você fosse, já teria feito. E por que? Ele hesitou, corando. Porque quando você diz meu nome, há algo na sua voz. Algo que não é fome. Algo que é cuidado. Bella ficou sem palavras. O professor continuava a falar. Mitose, divisão celular, vida crescendo. Mas ela não ouvia. Estava focada no rapaz ao seu lado, no paradoxo que ele representava. Eu posso expandir meu escudo, sussurrou ela, quase para si mesma. Posso envolver outros. Posso proteger. Ou posso apagar. Apagar? Fazer alguém esquecer. Esquecer que me viu. Esquecer que me amou. Ela tocou a própria têmpora, um gesto vulnerável. Já fiz isso, quando preciso. Quando alguém chega perto demais. Edward a estudou. Você nunca faria isso comigo. Não? Bella riu, um som sem humor. Você não sabe o que eu sou capaz, Edward. O que eu já fiz. Então me mostre. A aula terminou. Os alunos se levantaram, barulhentos, vivos, irritantes em sua vitalidade. Edward não se moveu. Bella não se moveu. Me mostre, repetiu ele. Me mostre o escudo, expanda-o. Faça eu esquecer, se puder. Isso é loucura. Isso é necessário. Ele se inclinou até que seus lábios quase tocaram sua orelha. Porque se você pode me fazer esquecer, então preciso saber. Preciso saber se o que sinto é real ou se é apenas uma fantasia que seu silêncio criou. Bella fechou os olhos, sentiu o poder dentro dela, aquele núcleo de ausência, de negação, de vazio que era sua essência. Ela podia expandi-lo, podia envolvê-lo, podia fazê-lo esquecer que ela existia. Ela tentou. Concentrou-se na borda do escudo, na membrana invisível que Edward havia sentido. Imaginou-a crescendo, expandindo, engolindo-o. E então, sentiu resistência. Não dele, de si mesma. O escudo não queria expandir, não queria apagar. Quando ela tentou direcioná-lo para Edward, algo em sua natureza, algo que ela não sabia que possuía, recusou. Bella abriu os olhos. Estava ofegante, um hábito humano que ela mantinha por afeto. Não consigo, sussurrou ela horrorizada. Não consigo te afetar. Meu escudo, ele te protege, te exclui do apagamento. Edward sorriu. Um sorriso de vitória, de reconhecimento, de algo que parecia muito com amor. Então sou especial. Você é uma anomalia, corrigiu ela, mas sem convicção. Uma falha no meu poder. Ou a prova de que algumas coisas não deveriam ser apagadas. Eles se encararam. A sala esvaziara-se. Estavam sozinhos, ou quase. E pela primeira vez em décadas, Bella Swan sentiu algo que não era sede, não era controle,
Não era vazio. Sentiu esperança. Charles Van não gostava de Edward Cullen. Não porque o rapaz fosse desrespeitoso, ele era educado, quase formal demais. Não porque fosse perigoso, embora houvesse algo nele, algo que fazia os instintos de Charles se eriçarem. Não gostava porque seu filho, seu único filho, olhava para Bella da mesma forma que Charlie olhara para René séculos atrás. Com fome, com necessidade, com a cegueira de quem encontrou algo que não sabia que procurava. Ele é um leitor de mentes, disse René, entrando na sala de estar da casa dos Van. Ela estava pintando telas abstratas, cheias de cores que não existiam na natureza, cores que só olhos vampiros podiam ver. Eu senti, quando ele passou pela escola hoje, uma habilidade luminosa, dolorosa. É perigoso, grunhiu Charlie, não levantando os olhos do jornal que não estava lendo. É sofredor. René depositou o pincel. E está apaixonado por nossa filha. Charlie finalmente olhou para cima. Seus olhos, dourados como os de Bella, mas mais velhos, mais cansados, encontraram os da esposa. Ela não pode se apegar. Já se apegou. René, eu senti, Charlie. Sua voz era suave, mas firme. Quando ela voltou da escola, havia algo diferente. Algo aberto. Ela expandiu o escudo para ele. Tentou protegê-lo. E o escudo respondeu. Charlie se levantou. Movimentou-se pela sala com a graça predatória que escondia de humanos, mas que outros vampiros reconheciam imediatamente. Se ele a expuser, ele não vai. René se aproximou, tocando o rosto do marido. Ele não pode ler a mente dela, Charlie. Ela é silêncio para ele. Paz. Você sabe o que isso significa para alguém que vive em barulho constante? Significa obsessão. Significa salvação. René sorriu, triste. E talvez seja o mesmo para ela. Talvez ele seja o único que pode ver além do escudo. O único que a vê, não o que ela esconde. Charlie suspirou. Olhou para a janela, para a floresta escura onde sua filha havia desaparecido horas atrás. Como a noite, completou ele. Bella riu, um som surpreendente e genuíno. Você deveria ter medo. Eu tenho. Ele sorriu, e havia lágrimas em seus olhos, mas também algo mais. Algo que parecia alívio. Tenho medo de perder isso. De perder você. De voltar para o barulho. Edward, eu ouço todos, disse ele, urgente agora. Desde que tenho memória. Cada pensamento, cada desejo, cada mentira. É como viver em uma sala onde 1000 rádios tocam simultaneamente. Mas você é o único silêncio. O único lugar onde eu posso ser eu mesmo. Bella fechou os olhos. Sentiu as lágrimas que não podia derramar queimando em suas retinas. E se eu te dissesse, sussurrou, que meu silêncio é perigoso? Que o escudo pode consumir? Que eu poderia fazer você esquecer quem você é? Você não faria. Como sabe? Porque você está tremendo de novo. Ele aproximou-se mais, até que sua testa quase tocasse a dela. E não é de fome. É de medo. Medo de me machucar. Medo de se apegar. Bella recuou. Finalmente seu controle rachou. Não diga isso. Não diga essa palavra. Ela se virou, caminhando até a beira do riacho. Amor é uma sentença. É perda garantida. É ver alguém envelhecer e morrer enquanto você permanece. Então me ensine, interrompeu ele. Me ensine a ser imortal na memória. Ela riu, amargo. Você não entende. Eu não envelheço, Edward. Não morro. Não mudo. Você vai crescer, e eu vou estar aqui exatamente assim assistindo. Então assista, disse ele, simples. Me assista crescer. Me assista morrer. Mas não me apague. Não me faça esquecer que te amei. A palavra pairou no ar denso da floresta. Amor. Bella sentiu como um peso, como uma corrente, como uma promessa que ela não tinha coragem de fazer. Ela se virou. Edward estava mais perto do que esperava. Seus olhos verdes, intensos, humanos, haviam. Realmente haviam. Eu vou te machucar. Sussurrou ela. Não fisicamente. Mas vou me tornar sua paz, Edward. E quando eu for embora? Ela se virou para ele. Deixou que a luz cinzenta da floresta a tocasse. E então deliberadamente expandiu o escudo. Não para apagar, para proteger. Edward sentiu imediatamente. O barulho do mundo, as mentes distantes, os pensamentos que sempre o atormentavam simplesmente parou. Não abafou. Parou. Como se alguém tivesse desligado um interruptor universal. Ele cambaleou. O que você fez? Expandi meu escudo, disse ela. Enviei você. Estamos dentro dele agora. Aqui, ninguém pode nos ouvir. Ninguém pode nos ver.
Ninguém pode nos lembrar. Edward olhou ao redor. A floresta parecia diferente. Mais nítida talvez. Ou menos real. Como uma pintura onde eles eram os únicos elementos com cor. É paz, sussurrou ele. É como estar morto, mas sem medo. É isolamento, corrigiu Bella. É o que eu sou, Edward. Vazio. Ausência. Eu posso criar isso. Posso proteger. Ou posso destruir. Ela deu um passo em sua direção. Outro. Até que estivessem próximos demais. Toque em mim, disse ela. O quê? Toque. Ela estendeu a mão. Pálida. Fria. Perfeita. Toque e sinta. Edward hesitou. Depois, estendeu os dedos. Tocou a pele dela. O contato foi elétrico. Para ambos. Bella sentiu o calor humano queimar sua pele, não fisicamente, mas em algum lugar mais profundo. E Edward sentiu o frio sim, mas também sentiu algo mais. Uma imagem. Um flash. Uma noite de inverno, há muito tempo. Uma mulher de cabelos escuros, não muito diferente desta, sorrindo para uma criança que já não existia mais. Ele piscou. A visão desapareceu. O que foi isso? Sussurrou. Memória, disse Bella. Eu não tenho, mas você me deu uma. Sua mente, quando toca em mim, cria pontes. Cria conexão. Edward a encarou. Você é fria. Morta, corrigiu ela. Fria porque não há sangue correndo. Não há vida. Apenas existência. E seus olhos? Dourados? Dieta animal. Ela não se afastou do toque. Se bebêssemos humanos, seriam vermelhos. Rubros. Escuros como a noite, completou ele. Bella riu, um som surpreendente e genuíno. Você deveria ter medo. Eu tenho. Ele sorriu, e havia lágrimas em seus olhos, mas também algo mais. Algo que parecia alívio. Tenho medo de perder isso. De perder você. De voltar para o barulho. Edward, eu ouço todos, disse ele, urgente agora. Desde que tenho memória. Cada pensamento, cada desejo, cada mentira. É como viver em uma sala onde 1000 rádios tocam simultaneamente. Mas você é o único silêncio. O único lugar onde eu posso ser eu mesmo. Bella fechou os olhos. Sentiu as lágrimas que não podia derramar queimando em suas retinas. E se eu te dissesse, sussurrou, que meu silêncio é perigoso? Que o escudo pode consumir? Que eu poderia fazer você esquecer quem você é? Você não faria. Como sabe? Porque você está tremendo de novo. Ele aproximou-se mais, até que sua testa quase tocasse a dela. E não é de fome. É de medo. Medo de me machucar. Medo de se apegar. Bella recuou. Finalmente seu controle rachou. Não diga isso. Não diga essa palavra. Ela se virou, caminhando até a beira do riacho. Amor é uma sentença. É perda garantida. É ver alguém envelhecer e morrer enquanto você permanece. Então me ensine, interrompeu ele. Me ensine a ser imortal na memória. Ela riu, amargo. Você não entende. Eu não envelheço, Edward. Não morro. Não mudo. Você vai crescer, e eu vou estar aqui exatamente assim assistindo. Então assista, disse ele, simples. Me assista crescer. Me assista morrer. Mas não me apague. Não me faça esquecer que te amei. A palavra pairou no ar denso da floresta. Amor. Bella sentiu como um peso, como uma corrente, como uma promessa que ela não tinha coragem de fazer. Ela se virou. Edward estava mais perto do que esperava. Seus olhos verdes, intensos, humanos, haviam. Realmente haviam. Eu vou te machucar. Sussurrou ela. Não fisicamente. Mas vou me tornar sua paz, Edward. E quando eu for embora? Porque sempre vou, você vai ficar no barulho, sabendo que existe silêncio, mas não podendo alcançá-lo. Então fique, pediu ele. Não vá. Não posso prometer. Prometa apenas hoje. Ele estendeu a mão novamente. Apenas agora. Apenas, o toque. Bella olhou para a mão dele. Quente, viva, frágil, mortal. Ela aceitou. Os dedos dele envolveram os dela, frios e móveis eternos. E no contato, algo aconteceu. O escudo que ela mantinha expandido, respondeu. Não se contraiu, mas se abriu, permitindo que algo entrasse. Não uma mente, Edward ainda não conseguia lê-la, mas algo mais profundo. Uma permissão. Eu posso sentir, sussurrou Edward maravilhado. Não seus pensamentos, mas você. Sua presença. É como tocar na borda de uma estrela, quente e fria ao mesmo tempo, distante e próxima. Isso é impossível, disse Bella. Ninguém sente o escudo de dentro. Eu sou ninguém, sorriu ele.
Apenas um garoto que lê mentes e encontrou a única que não pode ser lida. E agora, sou o único que pode te sentir. Ela riu, um som de verdadeira alegria, raro como rubis. Você é impossível, Edward Cullen. E você é o meu impossível favorito, Bella Swan. A chuva continuava. A floresta sussurrava. E dentro do escudo, dentro daquele espaço de silêncio absoluto que Bella havia criado, dois seres permaneciam. Um de luz mortal que buscava escuridão. Um de escuridão imortal que ansiava por luz. Não era um final feliz. Não era um final triste. Era apenas um meio. Uma promessa escrita em toques frios e beijos que não aconteceram ainda. Uma história que se desdobraria em décadas de amor proibido, de escolhas impossíveis, de momentos roubados ao tempo. Mas naquele instante, na clareira molhada, havia apenas paz. O escudo de Bella finalmente compartilhado. O barulho de Edward finalmente quieto. Uma semana depois, a casa dos Cullen humana, vibrante, cheia de risos, estava iluminada para um jantar. Esme havia insistido. Conhecer os vizinhos, ela dissera. Carlisle concordara, curioso sobre a família Swan que todos descreviam como reservada, mas respeitável. Edward ficou na varanda, observando a noite. Procurando. Ela não vem, disse Jasper, aparecendo ao seu lado. O irmão mais novo tinha algo nos olhos, uma intensidade que Edward não conseguia decifrar. Não às festas. Não onde há muitos humanos. Você a conhece? Conheço o tipo. Jasper sorriu, enigmático. Há famílias como a dela em todo lugar. Os discretos não são como nós, Edward. São mais antigos, mais perigosos, mais solitários. Ela não é perigosa. Todos somos perigosos. Jasper tocou o ombro dele. Mas alguns de nós escolhemos não ser, como ela. Como, eu às vezes. Edward estudou o irmão. Havia segredos ali, mas também havia esperança. Eu a amo, disse Edward, simples. Eu sei. Jasper sorriu, porque ela é o único lugar onde você existe. E você? Você é o único que vê além do escudo dela. É simétrico, poético, trágico. Não vai ser trágico. Jasper não respondeu. Apenas se afastou, voltando para a luz da casa. Edward ficou sozinho. E então sentiu, não com sua habilidade, que falhava com ela, mas com algo mais profundo. Ele desceu os degraus. Caminhou até a floresta. Ela estava lá, encostada em uma árvore, olhos dourados brilhando na escuridão. Não usava vestido de festa. Jeans, botas, jaqueta de couro, a roupa de alguém que vivia na noite. Sua família é barulhenta, disse ela. E a sua? Silenciosa. Ela se aproximou. Charlie está caçando. René pinta. Eu espero. Por quê? Por você. Ela o beijou, um toque rápido, frio, cheio de promessas. Quando se afastou, havia algo em seus olhos. Algo novo. Meus pais querem conhecer você, disse ela. Formalmente. Eles estão curiosos sobre o humano que viu através do escudo. Eles vão me aprovar? Não. Bella sorriu. Mas vão me permitir. E isso é mais do que eu esperava. Edward pegou sua mão. Então vamos enfrentar as famílias, os segredos, o futuro. Você não teme o futuro? Tenho. Ele admitiu. Mas tenho mais medo de viver sem você. Bella o estudou. Este menino humano, impossível, corajoso. Este leitor de mentes que ensinara o silêncio a falar. Vamos, disse ela. E juntos caminharam para a luz da casa Cullen, onde uma família humana os esperava, desconhecendo o perigo, desconhecendo a maravilha. Enquanto na escuridão da floresta dois olhos dourados, Charlie Swan, vigilante eterno, observavam. E sorriam. Porque finalmente, após décadas, sua filha não estava sozinha no escudo.